Olá! Hoje eu queria conversar um pouco sobre a questão da distorção da ciência, né? Em primeiro lugar, deixar claro que a ciência não é nem inerrante nem neutra. Pelo contrário, a gente tem uma série de exemplos na história da ciência de erros, às vezes catastróficos. Só a título de exemplo, alguns dos pioneiros que trabalharam com radiação, como Marie Curie, uma pessoa extraordinária, ganhou 2 prêmios Nobel em Física e Química, faleceu relativamente cedo em função de uma doença que foi causada pela sua exposição à radiação, que ela simplesmente não conhecia e trabalhou exposta o tempo todo. E a gente sabe também o quanto que, por exemplo, preconceitos travestidos de cientificidade causaram mal em termos de justificações, com várias aspas nisso, científicas para o racismo, ou toda a luta que foi feita na época por grupos gays e lésbicos para retirar a homossexualidade como uma categoria diagnóstica, como se isso fosse algum tipo de doença ou transtorno mental. Mas não é exatamente disso que eu queria falar, porque a gente pode dizer que até certo ponto foram equívocos que não foram deliberados, quer dizer, foram erros que até puderam ser corrigidos exatamente em função de ser demonstrado por seus autores que eles estavam, quer dizer, não no caso da Marie Curie, coitada, mas outros erros da ciência que incorreram, às vezes, com o próprio processo, faz parte do próprio processo. Há autores, inclusive, que falam que o erro é pedagógico, né? Alguns dos filósofos franceses dizem isso. Mas eu queria falar da distorção proposital da ciência. E aqui tem um livro que é muito interessante, né? Esse livro aqui se chama Bending Science, Margaret Wagner, Bending Science, How Special Interests Corrupt Public Health Research, que mostram as várias técnicas e vários exemplos de como se distorcer o resultado de pesquisa de uma forma ou de outra em função de interesses políticos, econômicos, às vezes uma combinação dos dois. E eles têm 2 frases que eu acho que é muito interessante citar nesse contexto. A primeira chama a atenção, né? Diz que enquanto que filósofos e sociólogos da ciência podem debater algumas das qualidades precisas que definem a ciência, todos concordam que pesquisa conduzida com resultado predeterminado não é ciência. Quer dizer, ou seja, eu quero alcançar o resultado e oriento a minha pesquisa para que esse resultado seja produzido, isso está qualquer coisa menos ciência. Em segundo lugar, isso, que os desafios que são financiados e gerenciados por componentes interessados também não são dirigidos a facilitar a emergência de um consenso científico em torno de uma verdade estabelecida. Ao contrário, eles são dirigidos a prolongar a percepção de dissensão, tanto dentro quanto fora da comunidade científica. Aí, grosseiramente, a gente poderia dizer que essas distorções elas são de 2 tipos. Por um lado, a gente tem situações em que um conhecimento instável, precário, ainda não definido, é apresentado de uma forma muito mais, como se fosse muito mais confiável do que de fato é, né? E normalmente de uma forma que coloca em risco a sociedade de uma forma ou de outra. E o outro exemplo, o outro tipo, é quando você tem o contrário, uma ciência que é perfeitamente razoável, estabelecida, sólida, confiável, que fica se tentando minar a confiança da população em geral nela, criar uma aparência de controvérsia onde nenhuma existe. E eu vou dar um exemplo de cada uma dessas situações. Primeiro, a gente tem uma série de exemplos que vêm de estratégias indevidas utilizadas por algumas empresas farmacêuticas, que são denunciadas por Ben Goldacre, que é uma figura, aliás, muito interessante. Eu vou deixar um link para um vídeo dele no TED, que é um médico, epidemiologista e jornalista que escreveu esse livro, Bad Pharma, How Drug Companies Mislead Doctors and Harm Patients, né? Como é que empresas farmacêuticas enganam médicos e causam dano a pacientes. E ele vai falar isso logo na abertura. Remédios são testados pelas pessoas que os manufaturam em testes mal desenhados, com números irrecuperavelmente pequenos de pacientes estranhos, não representativos, e analisados usando técnicas que são propositalmente defeituosas, de maneira que exageram o benefício dos tratamentos. Sem que isso surpreenda, esses testes tendem a produzir resultados que favorecem o produtor. Quando os testes produzem resultados que as companhias não gostam, eles estão perfeitamente autorizados a escondê-los de médicos e pacientes, de modo que nós apenas vemos um retrato distorcido dos efeitos reais de qualquer medicação. E aqui eu queria introduzir um exemplo concreto disso que o Goldacre está falando, que foi um verdadeiro escândalo, né? De uma determinada medicação, um analgésico não esteroidal, um anti-inflamatório analgésico não esteroidal, chamado Rofecoxib, o nome químico,
que teve que ser retirado do mercado. Isso está documentado nesse livro, do Nesi, Poison Pills, The Untold Story of the Vioxx Drug Scandal. E ele vai dizer, num determinado momento, ele cita Tom Corbett, que era, à época, procurador-geral da Pensilvânia, esteve envolvido num litígio, um caso de litigação com relação a essa medicação. Ele disse o seguinte: o uso do Vioxx da Merck, que era um remédio para alívio da dor, acarretava um risco aumentado de se ter um ataque cardíaco ou outro efeito colateral cardiovascular sério. A Merck alegadamente sabia disso, mas continuou a representar erroneamente a segurança do seu produto nos seus anúncios, até que eles finalmente admitiram que o Vioxx causava efeitos colaterais sérios e retirou o produto do mercado em 2004. Né? Então a gente tem aqui esse exemplo de um tipo de pesquisa que não mostrava essa segurança, não dessa forma, que há inclusive discussão de que houve manipulação da pesquisa, mas que é apresentada como sendo, como tendo essa vantagem, né, como sendo um medicamento mais seguro, com menos efeitos colaterais, e que efetivamente causou dano e possivelmente morte de muitas pessoas. Acabou tendo que ser retirado do mercado e gerou uma série de ações na justiça. O segundo exemplo que eu queria dar, né, que é um exemplo, num certo sentido, clássico e está comentado nesse livro, que é muito interessante, do Wendell Potter, se chama Deadly Spin, An Insurance Company Insider Speaks Out on How Corporate PR is Killing Healthcare and Deceiving Americans. É interessante porque o Potter ele era um executivo da área de comunicação da indústria de seguro de saúde nos Estados Unidos e fez um livro de denúncia. Ele se tornou, depois, inclusive, em inquéritos parlamentares e uma série de outras coisas, falando dessas estratégias de relações públicas, de tentar criar dúvidas na população em relação a determinadas coisas, e ele comenta sobre especificamente a indústria do tabaco. Ele diz que é quem criou o livro de regras desse tipo de ilusão, de enganação, podemos dizer, da população em geral. E ele fala o seguinte: a indústria do tabaco é, na verdade, duas indústrias. Uma produz e vende cigarros e a outra se empenha em tempo integral para fomentar dúvidas sobre críticas aos produtos de tabaco, incentivar a desconfiança no governo, manipular processos legislativos, distrair as pessoas dos efeitos negativos, neutralizar e assediar oponentes, coagir e coordenar aliados, minar o conhecimento científico e comum e convencer as pessoas de que fumar é um comportamento humano normal e até útil. E o tabaco tem uma longa história, né? Quer dizer, de tentar criar a ilusão, a ideia de que havia algum tipo de controvérsia com relação aos danos que o tabaco causava. E a criação de uma série de estratégias para tentar combater isso, né? Até que chegou um determinado momento que as evidências se acumularam de tal forma que eles tiveram que mudar de estratégia. E isso passa a ser, e vai ser ilustrado, eu vou mostrar um exemplo aqui concreto, passa a ser a criação de organizações supostamente independentes que iriam defender os direitos dos fumantes, né, os direitos dos fumantes a fumar em qualquer lugar. E um exemplo que a gente vai ver agora é de uma dessas organizações do Reino Unido, chamada Forest, que na verdade foi criada por uma empresa de relações públicas e é praticamente totalmente financiada por uma indústria do tabaco. E a gente vai ver com detalhes aqui algumas coisas que são baseadas em documentos internos que foram obtidos no processo de litígio com a indústria do tabaco. Bom, isso que a gente está vendo aqui é um memorando interno que por si só já é muito interessante, dessa organização que eu acabei de falar, que foi escrito pelo diretor ou presidente dessa organização e enviado para o presidente da organização, da empresa produtora de cigarros que financiava essa organização. Só a existência desse documento, dessa comunicação, já é bastante interessante. E eu queria chamar a atenção para algumas partes dele, né? Quer dizer, primeiro, o próprio título, né? O argumento da liberdade ainda é relevante, e eles chamam a discussão sobre fumo passivo de histeria, mas reconhecem que não existe nenhuma maneira que uma discussão pública, né, uma defesa pública possa ser feita em termos médicos, e que eles têm que deslocar o foco do debate do ponto forte do inimigo, que é a saúde, para o ponto forte deles, que seria a liberdade de escolha, a liberdade individual. E efetivamente eles começaram a patrocinar, né, uma série inclusive de cientistas sociais e filósofos para escreverem textos defendendo essa ideia da necessidade de uma liberdade, da liberdade individual para o tabaco. Só que o problema é que, mais ou menos pouco depois desse texto ter sido escrito,
foi publicado esse artigo, um dos primeiros, em 81, né, do Takeshi Hirayama, que tem esse título que vocês estão vendo, né, que fala que as mulheres que não fumavam, casadas com fumantes pesados, pessoas que fumavam muito, tinham um risco maior de câncer de pulmão. E esse foi um artigo extremamente bem feito, né, quer dizer, com um acompanhamento longitudinal durante um tempo muito longo, que trouxe uma evidência bastante importante e confiável do risco que representava o fumo secundário. Então, o que aconteceu? A indústria reverte para padrão anterior, que era de tentar criar a ideia de dúvida e financia estudos tentando se contrapor a esse que foi publicado, né, outros estavam colocados, e aí começa a publicar, em função desses estudos, uma série de anúncios na imprensa, né? Quer dizer, esse aqui, por exemplo, com um título chamando a atenção de que o fumo secundário é um mito e realidade. Eu destaco esse trecho. Mas, na verdade, existe pouca evidência, e certamente nada que prove cientificamente, atenção para a palavra, que a fumaça do cigarro causa doença em não fumantes. Nós sabemos que essa declaração pode parecer enviesada, mas ela é apoiada pelos achados e visões de cientistas independentes, inclusive alguns dos maiores críticos da indústria do tabaco. Ou então esse outro aqui, fumo passivo, uma controvérsia ativa. De novo, tentar criar na população a ideia de que havia uma controvérsia científica. E aí eu chamo a atenção para esses dois períodos, né, dois parágrafos. Ainda assim, 3 vezes em 2 anos, grupos de experts distintos se reuniram para revisar não apenas um estudo, mas todo um corpo de evidência sobre esse tema. E nos 3 casos, os cientistas chegaram a conclusões similares e muito menos sensacionais. E ainda assim, a média ficou as mídias, né, ficaram praticamente silenciosas. Nós acreditamos que essas ações não são garantidas pelos fatos científicos e que é a retórica, mais do que a pesquisa, que torna o fumo passivo uma controvérsia ativa. E esse aqui outro, né? Quer dizer, a cortina de fumaça do fumo secundário. E falando isso, muitos experts independentes acreditam que a evidência científica no fumo passivo é questionável, mas um grupo zeloso de antifumantes estão usando esse assunto nas suas campanhas contra o tabaco como se essas afirmações fossem fatos científicos estabelecidos. Não estamos ignorando o fato que a fumaça do cigarro pode ser incômoda para muitos não fumantes, mas nós acreditamos que esse problema é melhor resolvido não por governos, mas por indivíduos. E não com mais retórica, mas mais senso comum e cortesia, né? E o fato é que eles acabaram perdendo essa disputa. O que a gente percebe, né, nessas duas situações é que existe uma manipulação de pesquisas, num caso para tentar parecer que elas dizem mais do que elas poderiam dizer, e no outro caso para criar uma confusão, uma ideia de que há uma controvérsia onde nenhuma controvérsia existia. E essa controvérsia, assim, na verdade, basta apenas 1 ou 2 artigos publicados em alguma revista para aquilo passar a ser usado por uma máquina de publicidade para fazer crer à população de que há algum tipo de controvérsia com relação ao que está sendo afirmado. E isso pode criar na gente essa perspectiva de que, então, bom, no final das contas eu não posso confiar em nada do que a ciência diz. Não é exatamente isso. E aqui eu gostaria de citar um livro muito interessante, que às vezes eu tenho citado tanto, enfim, mas que eu acho que vale a pena, do Harry Collins e Trevor Pinch, que são 2 pesquisadores da área de estudos sociais da ciência e tecnologia, chamado Dr. Golem, How to Think About Medicine. E lá para o final do livro eles vão dizer isso, né, que a ciência pode estar errada, mas isso não torna a visão oposta correta. Na ausência de uma pesquisa cuidadosa sobre a visão oposta, a ciência é provavelmente a melhor aposta. E ainda mais provável que isso aconteça se a ciência for continuamente posta sob escrutínio. Então é exatamente esse mecanismo de autoexame constante, e espera-se que com participação inclusive de pessoas de fora da comunidade científica, mas que têm essa capacidade de interação, que vai fazer com que progressivamente esse conhecimento vá sendo destilado ao longo do tempo e se torne confiável. Isso que eu queria dizer por hoje. Queria agradecer quem assistiu até aqui. Se for o caso, se você tiver gostado, peço que clique ali no botãozinho do gostei, like, né? E se tiver interesse, assinar o canal para ser avisado quando novos vídeos estiverem saindo. Muito obrigado e até a próxima.